paz do Senhor, tias e tios do curso. Bom, essa semana nós vamos estar fazendo a nossa última aula, tá? E eu espero que ela seja bem dinâmica, que a gente vai falar sobre a questão dentro da sala, os conteúdos de dentro da sala e algumas atividades. A gente vai estar dando algumas dicas de atividades para vocês, tá? Para nós iniciarmos, vamos fazer uma oração? Orem comigo, tá? Senhor, nosso Deus eterno Pai, neste momento, Pai, eu me coloco em Tua presença para mais essa aula. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar conosco, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha, Senhor Jesus, abrir, Senhor Jesus, a nossa mente, abrir o nosso coração, Senhor Jesus, para fazer cada dia mais, com mais amor, com mais excelência. Que o Senhor venha abençoar cada tia que está do outro lado. Nós estamos terminando, Deus, este curso. Essa será a nossa última aula dessa semana. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos abençoar. Eu espero, Senhor Jesus, que o Senhor tenha tocado o coração de cada tia e que venha dar tudo certo, tudo que nós vamos passar aqui, que elas possam receber e que elas possam, Senhor Jesus, também adaptar para a sua realidade, que elas possam ter essa visão de pegar as ideias, de pegar, Senhor Jesus, aquilo que nós passamos e que possam adaptar para a sua realidade. Pois eu te peço, Senhor Jesus, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tias, hoje eu estou aqui, né, uma câmera um pouco mais longe pra gente poder, porque a gente vai mostrar alguns recursos, algumas coisas pra vocês, tá bom? Então, por isso, esse distanciamento aí, né? Eu vou disponibilizar pra você uma folha. Eu falei na outra aula que eu ia pôr lá pra vocês, vou colocar agora, tá? Essa folha que fala sobre a EBD, né? Sobre a Escola Bíblica Dominical. Bom, primeiramente, a gente vai estar falando aqui, né, que a salinha, ela é usada para duas ocasiões, né? Usa uma salinha, né, para levá-las durante o culto, né, para lá, e tem a escola dominical. Algumas igrejas trabalham com as duas coisas, algumas igrejas trabalham apenas com uma, né, devido ao espaço, devido à realidade de cada uma aí, tá bom? Então, olhem só, deixa eu falar um pouquinho sobre a salinha, sobre a questão. Quando a gente fala salinha, eu falo com carinho salinha, porque muitos falam fala a palavra salinha com carinho. Muitos já falam a palavra salinha desdenhando, né? Como se fosse uma coisa pequena, uma coisa deixada pra lá. Bom, quando eu falo salinha, eu estou falando com carinho, né? É um diminutivo da palavra. Então, as tias aí usam, às vezes, né? Tem muitas tias que não gostam de usar o termo salinha, mas a maioria das pessoas usam salinha, né? A palavra salinha. A sala das crianças, muitas igrejas trabalham assim. No início do culto, elas pegam as crianças e as crianças vão para sala, né? Enquanto está acontecendo o culto, você está, né, tia, com as crianças na sala todo o período de culto, tá? Muitos trabalham assim. Outras igrejas já levam as crianças para a sala no período da pregação, no período da ministração. O que acontece? A igreja que leva as crianças no período de ministração vai fazer com as crianças lá dentro também o período de ministração, tá? Então, adequada para a criança, né? Porque nós sabemos que as crianças ficam no culto, mas a pregação, né? Enquanto tá rolando o louvor e tudo, a criança se interage mais, né? Mas quando chega o momento da palavra, a palavra ela é voltada para adulto, né? Então, se ela é voltada para adulto, na linguagem de adulto, a criança fica meio que perdida ali durante o culto. Então, o que é que acontece? As igrejas tiram uma criança no momento da palavra, aliás, no momento da palavra, e aí a tia já preparou, né, durante a semana, uma palavra para a criança lá dentro, na linguagem dela, usando os recursos visuais, tá bom? Outras igrejas já vão levar as crianças o tempo inteiro. Vamos supor, se você tem 1h30 de culto, se o adulto, a sua igreja, ela faz 1h30 de culto, a criança vai ficar lá dentro da sala 1h30. Se o culto
ficar, o culto em si dura 2 horas, são 2 horas de culto, de 2 às 9, de 7 às 9, por exemplo, você vai ficar com as crianças também das 7 às 9 lá na salinha. Então, isso cada igreja trabalha de uma forma. O que eu quero falar para vocês é que se você tira as crianças, se as crianças na sua igreja vai para a sala no período total de culto, então você precisa fazer lá dentro da sala com as crianças também um culto, tá? O culto. E aí, esse culto dentro da sala, ele tem que ser na liturgia que a sua igreja faz, tá bom? Porque nós sabemos que Assembleia de Deus, Batista, vamos supor, presbiteriana, cada igreja tem uma liturgia, ela tem uma sequência de culto organizada. E aí você precisa ensinar, você precisa entender que as crianças, nós estamos ensinando as crianças para no dia de amanhã elas estarem, né, no teu lugar, né, para elas estarem lá lá pregando. Então, se você está preparando crianças, né, ela precisa entender que a liturgia do culto, ela precisa já entender desde pequena aquela liturgia. Então, você não pode tirar isso. Se você leva a criança lá para dentro, gente, totalmente contra tirar a criança do culto, tirar a criança dali para levar para a sala e jogar um desenho na mão das crianças para elas ficarem colorindo. Tá errado, tá errado. Eu vou falar no final sobre a questão do desenho. Vou falar também sobre a questão de algumas atividades que você possa fazer, porém tudo com propósito. Não faça nada que não seja com propósito. Não leve criança para dentro da sala para brincar. A salinha, ela não é um parque de diversão. Tá? A salinha das crianças, a sala das crianças é para elas aprenderem a adorar, para elas aprenderem a cultuar, é para elas aprenderem a palavra, entender que Jesus morreu na cruz para salvar ela, que ela também tem pecados. Então nós estamos ali para ensinar a palavra. Então não façam isso. Então vocês vão fazer lá dentro da sala um culto. Se você tem 2 horas, 1h30, você vai fazer um culto. O culto vai ser de acordo com a liturgia da sua igreja. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus e a minha igreja, ela tem uma liturgia. Oração inicial, cantam os 2, 3 louvores da harpa cristã. Depois tem a palavra devocional. Aí depois a gente vai distribuir as oportunidades. Esse, gente, é a liturgia da minha igreja, tá? A liturgia da sua igreja, eu não sei qual é, mas você vai seguir a liturgia da sua igreja. A gente distribui a oportunidade, tem um momento de oferta, né? A nossa igreja ainda trabalha com oração para o campo missionário, que a minha igreja começa às 7, culto até às 9, 8 horas é o horário que nós paramos para fazer uma oração especial pelo campo missionário, pelos missionários. Então, a minha igreja tem isso. Então, se a gente vai levar as crianças para a sala, a gente vai fazer dessa maneira, né? Na minha igreja, da liturgia do meu culto. E aí, depois, né, tem o momento da oferta, que é antes da palavra. O nosso momento da oferta é antes da palavra. Depois, a gente vai orar para passar para o preletor. E aí vai ter o momento da pregação da palavra e depois da palavra vamos dar os anúncios durante a semana que vai ter e vai ter a oração final, né? Se tem algum aniversariante, nós fazemos o culto, oferece aquele culto, faz uma oração para o aniversariante, canta parabéns para eles no final também, antes da oração final, né? E bênção apostólica. Porém, na salinha você não vai dar a bênção apostólica, porque quem dá a bênção apostólica é pastor e presbítero. Então, pelo menos na minha igreja, né, membros, diácono, por exemplo, não dá a bênção apostólica, tá? Então, você faz a oração final com as crianças. Então, essa parte eu gostaria de deixar bem claro, né, para vocês. Vão fazer, se você tem um tempo de 1 hora, 2 horas, que é o tempo integral do culto dentro da sala, você vai fazer um culto com as crianças, tá? Faça oração, distribui oportunidade, elas podem louvar, você louva com ela, louva hinos animados, podem louvar louvores que vai fazer elas buscar a presença, adorar, entendeu? Louvores de esses louvores que falam mais, né? Que são um pouquinho mais lentos, você coloca de fundo para fazer um momento de oração. Então, assim, não sei a liturgia da sua igreja, mas siga a liturgia da sua igreja. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a oferta. Bom, você pode pedir sim, porque é uma maneira de arrecadar até
oferta das crianças, para o departamento infantil. Então, você pode sim estimular as crianças, e elas precisam aprender sobre isso, levar uma oferta, né, para a sala, né? E você recolher a oferta lá, como eu disse, você vai seguir a liturgia do culto. Se é uma EBD, também você pode fazer. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Você também vai seguir a maneira que a sua igreja faz com a questão da oferta, tá? Por exemplo, se a sua igreja usa salva, você precisa fazer uma salva porque você tá, como eu disse no início, você tá ensinando as crianças dentro da liturgia da igreja que você frequenta, que você é membro, então assim, que elas também são membros, entendeu? Então não tem como. Se a igreja lá, o culto lá, o pastor faz na salva, você faz a salva. Então tem várias maneiras aí. A salva é como se fosse um coadorzinho, então você pode fazer isso pode ir lá no mercadinho, comprar aquele coadorzinho de coar café, né, de fazer café. Você pode fazer a decoração dele e ele ser a sua salva lá dentro. Vai ficar muito legal. Se a sua igreja tem um lugar onde as pessoas saem do lugar e depositam a oferta lá, você faz da mesma maneira. Porque senão ela vai aprender de uma maneira dentro da sala, mas o culto lá, o que o pastor lá faz é outra. Então você sempre segue o da sua igreja, tá bom? Se a sua igreja usa envelope, você também faça um envelope legal para as crianças e use um envelope lá dentro da sua sala, tá bom? Então você segue esse momento de oferta igual o que é feito durante o culto, igualzinho, tá? Você segue mesmo, arrisca, porque você vai estar ensinando toda aquela estrutura. Senão você ensina de uma maneira a sala, a criança fica lá, vamos supor, a criança vai ficar, né, até os 12, vamos, né, na sala ali com 10, 12, cada igreja, né, tem uma maneira de levar isso, né? Geralmente é até os 12, né, pelo menos, nós sabemos que até 12 anos a criança ainda é criança, né? Então, ela vai ficar ali, né, nesse momento ali, e quando ela for pro culto de adulto, vai ser totalmente diferente. Aprendi lá na salinha assim, e aqui o pastor faz diferente. Então, você precisa realmente seguir a liturgia, toda a maneira de ser lá do seu pastor, tá bom? Eu queria muito enfatizar sobre isso, sobre essa questão. Se a sua realidade é salas separadas por idade, amém, ótimo, maravilhoso. Então, você precisa também ter uma equipe, né? Uma equipe aí, porque você precisa pelo menos de 2 tias em cada sala. Uma ajudante fazer a escala. Se você tem uma equipe, você vai fazer uma escala. Então, você não vai estar ali, eu preciso, tia, eu vou deixar todos os cultos agora e vou ficar só na sala? Não, a equipe serve para isso. Se você tem uma equipe, você divide, separa, faça uma escala, porque aí você não precisa ficar nas salas todos os domingos, vamos pôr assim, né? E se você tem uma equipe, você precisa pôr ela para trabalhar, então você vai fazer essa troca aí, né? Coloca uma ajudante, a gente já falou sobre isso em outras aulas, sobre a questão de equipe, sobre essa questão todinha, tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos, eu já falei aqui que você precisa seguir, já falei sobre ensinar, né? Porque os filhos de crente, porque às vezes a gente pensa que eu tenho que ensinar só os de fora, os filhos de crente, eles não são crentinhos, então nós precisamos ensinar toda a palavra para eles, levá-los a conhecer Cristo, levá-los a reconhecer e levá-los a também aceitar Jesus no seu coração, porque não é porque eles nasceram no lar que o pai e a mãe é evangélico, que eles também são, o pai e a mãe é cristão, que eles também são. Eles precisam também aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Eu já falei que a sala não é lugar não é um parque de diversões. Não gosto, vou usar a palavra creche. Por que eu não vou usar a palavra creche? Porque, gente, a gente costuma falar assim, a sala não é creche. Eu concordo sim com essa frase em partes. Por quê? Porque realmente não é creche, tá? Você não é paga para estar ali tomando conta de criança. Você tá ali para ensinar a palavra, para ministrar a palavra. Mas na parte de responsabilidade é como se fosse uma creche. Você precisa a responsabilidade, entenda bem. Quando a criança entra para dentro da sala, o que acontece com ela naquele período que ela está na sala com você é sua responsabilidade, tá bom?
Então, nessa parte, eu falo, é como se fosse uma creche. A partir do momento que as mães deixam as crianças lá na sala, é sim responsabilidade sua. Então, é responsabilidade sua de como se você estivesse deixando uma creche, o pai e a mãe estão deixando lá, e aí a responsabilidade do tio e da tia. Porém, na questão de tomar conta, de brincar, de ser só essa parte de lazer, aí não. Aí é totalmente ao contrário. Aí não é como se não vamos, não é a função de uma pessoa que trabalha na creche. Você tá ali para ensinar a palavra, tá bom? Então, essa é a introdução primeiro aí que eu queria deixar. A gente vai voltar em outro vídeo, tá? E aí eu já vou estar falando da questão das aulas dentro da sala, tá bom?